Bom que você está aqui. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Coloque abaixo aí, tem uma parte de comentário, o que vocês estão achando, tem umas estrelinhas para você também avaliar, fique à vontade, é importante ter essa interação, certo? E espero que vocês estejam curtindo, que estejam realmente tendo um algo a mais, né? Porque talvez muitos acharam que ia chegar aqui e ia falar, ó, são essas 10 opções e é isso, né? Não. Então, aqui a ideia é a gente realmente trabalhar cada item. E essa aula é a aula que eu costumo dizer que as pessoas vão parar e vão falar, não, peraí, tem algum erro nessa conta. Não é possível que tenha algum erro nessa conta. Ele fez alguma coisa errada. E eu já vi, já refiz, já avaliei na prática minha e várias outras pessoas. E, por incrível que pareça, é realidade, né? Gostaria eu que eu tivesse errado em alguns cálculos aqui para ter um outro cenário, mas é nesse cálculo, nessa planilha que você vai identificar o porquê as pessoas se endividam e muitas vezes não sabe onde está sendo o furo, da onde está indo o dinheiro, o que está acontecendo, né? E aí você vai entender que o carro ele tem uma grande participação na maioria dos casos, lógico que não são todos os casos, óbvio, né? Mas na maioria dos casos o carro é um dos grandes vilões. Se não for o principal, é um dos grandes, certo? Então, vamos à planilha onde vamos identificar quanto que custa manter um carro. Lógico que já adianto aqui que depende se você está comprando um carro zero, se você está comprando um carro usado, né? Se é um carro, quanto tempo de uso ele tem, quanto que ele está conservado, quanto que não, né? Tem uma série de fatores, depende do modelo, depende da marca do carro, depende de tudo. Entenda uma coisa, a gente precisa, para ser exato, pegar a sua realidade, entende? Por isso que eu falo, aqui a gente vai trabalhar um cenário real, aqui eu não coloquei números vamos trabalhar como se fosse isso, não. Lembra daquilo, eu trabalho sempre não é com eu acho, são com fatos. Então, aqui eu peguei um cenário real, atual, na gravação dessa aula, entende? Para trazer aqui para vocês, na data atual, como que está o cenário nessa gravação. Para deixar bem claro, olha só, vou olhar aqui a data. Eu estou gravando essa aula dia 22 de março de 2022. Esse cenário que eu vou mostrar para vocês é aqui de Brasília, Distrito Federal, comprando um carro zero. Qual carro? Um Onix Plus LTZ 1.0 Turbo, certo? Então, é esse cenário que eu peguei, fui na concessionária, peguei as informações atualizadas e trouxe aqui. Assim como as demais informações também, fui em outras fontes, peguei atualizada e trouxe aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui então, a tela com vocês, para que vocês vejam, não se assustem. Então, aqui, ó, essa aqui é uma tabela uma planilha, né, que eu tenho para mostrar a realidade para as pessoas. Então, aqui, ó, não se antecipe, olha aqui, vamos pela primeira linha e vamos avançando, ó. Você vê que é só respondendo aqui, ó, aqui na primeira linha aqui, ó, em que ano estamos? Aí a pessoa coloca, no meu caso, 2022. Qual o ano de fabricação do veículo? Como eu falei, nesse cenário é um carro zero, então 2022. Em que ano você comprou? Carro zero, então 2022. Qual foi o valor de aquisição do seu veículo? 92 mil, nesse carro que eu citei, né, na data de hoje, aqui na minha região. Na concessionária, tudo certinho. Quanto pagou de entrada? Nesse cenário, eu considerei aqui uma entrada de 27.600. Se financiou e ainda está pagando parcelas, qual seria o valor? Nesse cenário, ficaria nessa parcela aqui, se fosse fazer em 3 anos, ok? Já respondendo a parte de baixo aqui. Qual o valor de mercado do seu automóvel hoje? Como é zero, 92 mil, né? Zero, que eu digo é zero mesmo, 0 quilômetro, né? Aquele que eu fui comprar um seminovo ali na concessionária, não, é zero, tá? Vou deixar bem claro isso. Então, por isso que se repetem os números. Se fosse aqui, né, um carro usado,
Então, ali as datas dos anos seriam diferentes, os valores aqui entre a aquisição e o valor do automóvel hoje seriam diferentes, etc. Tá? Mas, maravilha, vamos avançar. Olha aqui, uma outra pergunta muito importante que as pessoas muitas vezes não pensam isso antes de comprar. Daqui a quantos anos pretende trocar de carro? Né? Então, no cenário, coloquei 3 anos, certo? Que é quando terminaria de pagar o financiamento, certo? Qual o valor atual do carro que você pretende comprar? Então, aqui eu considerei um carro um pouquinho mais caro, porque é aquela história, ninguém quer comprar um carro, passar 3 anos com ele, ou 5 anos, aí vai depender da sua conta, tá? Mas vamos trabalhar esse cenário aqui, 3 anos, e depois de 3 anos ele retroceder, comprar um carro mais velho. Ninguém quer isso. Ele quer pegar um carro, né, equivalente ou um pouquinho melhor. Essa é a ideia natural, né? Então, é importante já ter essa visão. E aqui, então, já considera. Então, essas partes amarelas são onde você preenche. Essas partes aqui que estão mais avermelhadas são a parte que já está fazendo o cálculo automático, certo? Mas você também podem alterar, né? Porque depende da região, como, por exemplo, a próxima linha aqui, ó. Qual o valor total do último IPVA pago? Então, a gente vai ver, né, do próximo a ser pago ou do atual. Muitas vezes, nesse primeiro ano, dependendo da negociação, você consegue já ter isentado ele, né, porque é zero e tudo, mas se for um carro usado, muitas vezes não está isso na negociação. Então, aqui você pode alterar, ele vai calcular automático, mas se quiser, você coloca aqui o seu cenário, certo? Qual é o custo anual do seguro? Então, aqui também já calcula dentro aqui do percentual, né, médio, certo? Porque o seguro também depende da região, depende da sua idade, depende do carro, depende, vocês sabem disso. Então, uma média aqui, né, calculando em cima de 3%, o seguro e o IPVA na minha região é 3%, por isso está aqui coincidindo os valores. Mas em algumas outras regiões do Brasil, o IPVA é 4%, por exemplo. Tá? Quanto você gasta por ano em manutenção do seu carro? Então, aqui ele já gera um cálculo também, ok? Um cálculo já prevendo em cima de alguns dados que a gente tem acesso, né? Que dá para fazer essa previsão, e as pessoas não sabem fazer isso, não calcula, ela só vai descobrir na hora que acontece. Tem muitas revisões que as pessoas pegam e não fazem. Por quê? Porque eles não trabalham uma revisão, uma manutenção preventiva. Muitas vezes acabam trabalhando com aquela manutenção corretiva, depois que acontece o problema que vai corrigir. Então, isso sempre sai mais caro, certo? Então, é importante entender isso. Então, aqui é sempre calculando em cima de uma manutenção preventiva. Mesmo o carro sendo zero, tem ali as revisões, né? Tem algumas manutenções que não inclui na revisão, então aqui a gente já considera também. E, sendo um carro usado, também tem que considerar algumas coisas, né, que a gente tem acesso, para ter dentro de uma realidade muito próxima, certo? Se tiver uma diferença, é pouca, né, que seja um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é bem próximo. Aqui também calcula, né, qual é o custo mensal de combustível, de onde saiu esse valor, considerando aqui as informações aqui ao lado, ó. Agora vamos para essa pequena planilha aqui à direita, né? Ó, quantos quilômetros por litro faz o carro? Então, normalmente eu sempre oriento colocar 10 quilômetros por litro, né? Uma média geral na maioria dos casos. Tem uns que vão beber mais, tem uns que vão ser mais econômicos, então 10. Custo do litro de gasolina na gravação dessa aula é 7,50 aqui na minha região. Quantidade de quilômetros por mês, vocês já calcularam, então aqui eu estou considerando um cenário de 1.500 quilômetros por mês, certo? Então, em cima desses dados é calculado essas informações aqui, de quanto de combustível, de manutenção, etc. Qual é o custo, voltando aqui para a planilha, né, no lado esquerdo, aqui, ó, opa, cliquei no lugar errado, aqui, ó, né, qual é o custo, aqui, ó, de lavagem mensal, aí você vai colocar, né, ah, não, eu mesmo vou lavar, beleza, né, então você pode diminuir bastante isso aqui, porque você vai ter o custo só da sua água ali, né, ou se for com a máquina da energia, mas também bem menos, certo? Mas se for no lava-jato, vai ser em torno disso aqui por mês, né, se atentar que aqui nesse caso é mensal. Qual
o gasto, né, mensal com estacionamento. Aí, se você usa estacionamento, coloca aqui. Não, eu não coloco carro em estacionamento, fica, né, sempre na rua, né, onde eu moro é tranquilo, né, que a maioria dos casos aqui em Brasília dá para deixar na rua sem ter que gastar com estacionamento. Então, mas é aquilo, vocês ficam à vontade também de colocar. Qual o gasto mensal, né, com estacionamento, eu já falei. Um gasto anual com multas, poxa, eu já vi que normalmente eu gasto tanto com multas. Não, vai ser a minha primeira experiência, então deixa zerado aqui, né, e toma cuidado, né, com as multas, porque dependendo da multa, uma multa só já é R$ 900, então, né, fica atento a isso. Aqui você pode colocar outros gastos, talvez não está citado aqui, você enxerga que há necessidade, como, por exemplo, emplacamento. Emplacamento, se não tiver já na negociação, normalmente você vai pagar isso aqui, e isso aqui é uma única vez, né, que você paga. E depois vem outras, né, taxa, custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade? É o quanto que você teria se você pegasse esse valor aqui, por exemplo, que você deixou de entrada, que você pôs aqui em cima, né, e deixasse ele aplicado. Então, a maioria das pessoas vai dar ali um custo de 0,6% ao mês ali que ele teria, é um custo de oportunidade, certo? Por quê? Porque você ia deixar esse dinheiro em algum lugar, né? Você não ia deixar ele parado lá na conta corrente. Então, quanto que ele estaria rendendo se você não tivesse dado de entrada? Então, é calculado isso aqui. Seguro obrigatório, na gravação desse vídeo está isento, né? Licenciamento também está aqui. Então, com essas informações, aí que vem agora os resultados, ó, tem aqui embaixo uma abazinha, resultados. Então, você vai ver aqui, olhem isso, custo mensal de um carro de R$ 92 mil, considerando financiamento, considerando já você se antecipando e reservando uma parte do valor para trocar esse carro daqui a 3 anos, né, trazendo estudo para o tempo presente ao mês, você tem um custo com carro de R$ 6.658,43. Perceba que eu não estou falando aqui de um carro de luxo, estou falando de um Onix Plus LTZ 1.0 Turbo, certo? Zero, né? Tem isso aqui zero. Mas essa é a realidade. E aí, muitas vezes, a pessoa pega e fica só olhando para a prestação, que nesse caso aqui, ó, dá 3 mil, vamos pôr que eu gasto aí mais uns R$ 800 de combustível, mas não é 800, quando ele faz a conta certa, ele vê que é mais 1.125, ó, então só de prestação, mais a gasolina aqui, já deu, aqui embaixo, ó, 4.000, né, R$ 254, só entre prestação e gasolina. Porém, aí entra depois, né, desvalorização do veículo, né, que tem muito grande, no caso, por ser zero, certo? Aí vem a questão das manutenções, que em vez de você esperar chegar a época para você desembolsar tudo de um mês só, você já sabe, você antecipa e já junta esse dinheiro. Quando tiver na época de fazer ali a revisão, fazer uma manutenção preventiva, alguma coisa, você já tem o dinheiro. Essa é a diferença das pessoas que têm educação financeira. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque se for para se iludir, beleza, custa R$ 3 mil só. É só o valor da prestação, mais 1.000 aqui de gasolina. Você quer ser iludido? Claro que não, né? Então, essa é a realidade. E aqui está um mensal nessa coluna e aqui anual. Então, perceba, um carro de 92 mil, no primeiro ano, ele praticamente já se foi o valor que você investiu nele, né? Mas, claro, enfatizo que aqui está considerando a troca do veículo. Então, você pensa em trocar. Então, ele vai ter a desvalorização e ele vai ter também um valor que você quer para dar um upgradezinho. E não é algo assim surreal, não. É pegar, considerar que quando você for vender, ele vai ter desvalorizado, e aí você já vai ter o custo, né? Ou já vai ter juntado esse dinheiro para trazer o valor do carro desvalorizado, mais o dinheiro que você tem, para o custo que você pagou, de 92 mil, mesmo daqui a 3 anos, e ainda vai ter mais um dinheiro para você, né, pegar um carro ainda um pouco melhor. Essa é a realidade. Eu não quero juntar dinheiro para trocar de carro, não. Beleza, aí você vem aqui e zera, não tem problema. Zera aqui, ó, né? Não, esse negócio de desvalorização, acho que não é estudo, não. Beleza. Aqui é você, que você vai brincar com os números. Você quer se iludir, então vai tirando, vai zerando tudo aqui, mas ainda, olha só, mesmo tirando a troca do carro e a desvalorização, ainda fica 5 mil e pouco.
Entendeu? Vamos voltar aqui os números. Então, é essa a realidade que muitas pessoas não querem enxergar, elas têm medo de enxergar isso aqui. Mas quando enxergam, não tem como mais você não enxergar. E aí, o que acontece? Elas não separam esses valores por mês. E aí, quando chega a época de pagar o IPVA, meu Deus do céu, aí vira aquela coisa, vira aquela confusão, aquela situação, pega dinheiro emprestado, tem que fazer alguma coisa extra, e vira aquela coisa, né? Aí, daqui a pouco, acontece uma situação, né? Precisa fazer uma manutenção ali, mesma história, precisa pagar ali um... ali, o que temos mais aqui, né? Temos aqui a questão, né? Deus livre, acontece algum imprevisto, também não tem dinheiro, porque se acontecer um imprevisto, aqui não tem um seguro, né? Tem um seguro que já está previsto aqui, mas o seguro também tem a sua, ali é o valor que você paga, né? Mesmo que você vai acionar o seguro, tem que pagar, deu branco aqui agora, né? Tem que pagar ali o valor, né? Eu não vou editar esse vídeo, você já sabe o que eu estou falando. E tem aqui um valor que você já acaba tendo, que é para troca do carro, mas como teve um imprevisto, você também tem onde recorrer, certo? Então, você já tem um saldo aqui. Então, tem uma série de coisas que, mesmo que aconteça imprevisto, você tá resguardado, você não precisa recorrer a um empréstimo, você não precisa abrir mão de um lazer que você tinha para fazer. Então, isso é educação financeira, é você se preparar para coisas que você já sabe que vai acontecer, como, por exemplo, a troca do carro, a desvalorização do carro, a manutenção, o IPVA, que tem todo ano. Então, você já está preparado. E se ainda acontecer algum imprevisto, você tem ainda onde tirar, né, que nesse caso seria daquela reserva que você está fazendo ali para a troca do carro, você pega lá emprestado, depois você paga para você mesmo, certo? Então, tudo isso está aqui, certo? E é essa a realidade. Você pode olhar quantas vezes você quiser esses números aqui, fazer as suas contas. Essas planilhas aqui, essa planilha, no caso, né, que calcula o custo do carro, né, e algumas coisas a mais que eu deixei aqui ocultas, né, como, por exemplo, comparando algumas das opções que vocês vão ver aqui para frente, essa planilha, né, eu não vou disponibilizar ela aqui, mas vocês podem, né, fazer a de vocês mesmos, se vocês quiserem, mas como ela tem alguns cálculos aqui, que são informações que a gente buscou ter acesso, não foi simplesmente tudo aqui manual, e traz ela para uma realidade mais assertiva, então eu vou disponibilizar, assim que eu concluir ela aqui, né, deixar num formatozinho mais bacana, vou disponibilizar para quem quiser adquirir por um valor que vai estar aqui na descrição, ok? Não vou falar aqui valor, porque vai depender da época que você está vendo, mas vai estar aqui na descrição, como eu sempre falo, dá uma olhada na descrição, veja o link para baixar essa planilha, para vocês terem acesso, e detalhe, a ideia não é simplesmente você pagar para ter acesso à planilha, não, vai ser mais ou menos como vocês estão tendo aqui esse curso, a ideia não é chegar aqui e falar as 10 formas, mas vocês estão vendo que eu estou trabalhando? Estou falando, estou explicando, estou mostrando outro ângulo do cenário, para depois vocês tomarem uma decisão mais assertiva. Quando, então, né, a gente for trabalhar essa questão aqui da planilha, eu vou também abrir aqui os cálculos, né? Vou aqui comentar mais sobre a planilha, vou entrar em detalhes, vou comentar alguns outros assuntos que envolvem, né, quando você precisa pensar, né, em levantar o custo do carro. Então, vocês já sabem como que eu faço, né? Já estão vendo aqui. Eu não simplesmente vai ser o custo só da planilha, vai ter alguma coisinha a mais, certo? E vocês, como vocês viram, né, eu acredito que vocês não acharam caro esse curso. Ainda mais agora vendo o conteúdo, né? Enfim, então da mesma forma vai ser a questão da planilha, tá bom? Pra vocês entenderem que tudo também tem um preço, não dá para a gente fazer de graça, tem um tempo que eu estou dedicando a isso, tem várias avaliações, já é uma coisa testada, não é uma coisa que vamos ver se funciona. Então tudo isso tem que considerar, certo? Eu creio que vocês têm maturidade para entender isso. Então, essa é a realidade de você ter um carro hoje. Lembrando que eu estou considerando um cenário de um carro específico, de um ano específico, um carro zero, de uma região específica. Então, a ideia dessa planilha, se vocês vierem a construir a de vocês, né, vocês podem colocar aqui e fazer o cálculo à mão também, se vocês preferirem, ou adquirirem a planilha aqui comigo,
vocês vão ver e simular na realidade de vocês. Vão até uma concessionária, vão até uma loja de carro, pesquisa na internet, enfim, e levanta esses números, né? Que números? Vocês vão aqui, ó, clique em dados, né? Busquem responder essa coluna aqui, né? Aqui, ó, na coluna, nessa aqui, essa coluna branca aqui, né? Essa aqui, ó, tem as perguntas, e aqui ao lado vocês vão colocar as respostas de vocês, certo? Aqui também à direita tem mais algumas informações. Então, quando você preenche isso aqui, automaticamente ele já te dá a resposta, né, o resultado nessa outra aba aqui, ok? Já detalhado para você simplesmente parar e analisar. Porque com essas informações, você vai tomar uma decisão mais assertiva para as próximas aulas que a gente vai entrar agora nas opções que se tem. E aí você vai ver, fala, poxa, eu achava que dava para eu comprar um carro, e eu vejo que não é o momento de comprar o carro. E aí é onde entra aqueles que falam, meu Deus, graças a Deus que eu vi isso antes, senão eu teria entrado no endividamento. Assim como a maioria das pessoas entram ou se sufocam depois e já está preso no financiamento, e agora como que faz? Vai vender o carro financiado, com juros lá para pagar? Quem vai pagar o ágio? Vira aquela confusão. Esse carro à vista, já quitado, já não é tão simples vender, pensa financiado, ainda com um tanto de parcela para pagar. Então, é essas dores que eu quero alertar você. Se você já tem carro, se você já passou por isso, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo. Se você não tem e você está vendo pela primeira vez, dá graças a Deus, porque você não vai entrar numa situação dessa, você está conseguindo ser alertado a tempo, né? Então, é isso. Se você já tem um carro, você vai fazer também essa conta aqui, vai se preparar, talvez você não tinha esse nível de preparo, você estava ali meio que, faço uma reservazinha aqui, caso aconteça alguma coisa, mas você não tinha esse nível de clareza. E é esse nível de clareza que te leva a tomar decisões mais assertivas, e essas decisões assertivas é o que fazem você fazer mais com o dinheiro que você já tem e se preparar para um futuro em um cenário que muitas vezes não tem previsão, né? Por exemplo, uma crise. Quantos anos o Brasil vive em crise, gente? Não é agora, não vai ser a última vez, entende? Então, você precisa ter uma educação financeira, você precisa ter um mínimo de preparo para que quando aconteça algumas coisas, você não seja pego de calça curta, não é assim que falam? Então, é isso. É isso. Então, eu espero que vocês estejam atentos, tenham gostado, analisem, voltem essa aula, né? De novo, se vocês quiserem fazer a planilha de vocês, né? Pausa aqui, né? E levantem esses números, depois façam a conta de quanto que vai ficar por ano, por mês, e é isso. Agora, é claro, o que tem o X da questão aqui? Aquilo que eu disse, né? Qual é o cálculo para você descobrir quanto você vai gastar por ano, né? Então, a gente tem esses números aqui, conforme os valores que você preenche aqui em cima, ele já vai te dar uma previsão de quanto você vai gastar por ano, né? Em cima de dados, de informações que muitas vezes não estão disponíveis aí, entende? Por isso que não dá para entregar de mão beijada, porque eu também tive que trabalhar para ter acesso a essas informações, certo? Mas, enfim, se você quiser trabalhar um achismo, né? Tipo, eu acho, eu vou calcular aqui mais ou menos, sem problema, a decisão é sua, né? E tá tudo bem, né? Não se sinta obrigado a comprar de maneira nenhuma, você já comprou o curso. Isso aqui é um plus para aqueles que querem avançar, querem continuar tendo, né, uma realidade, trabalhar uma decisão em cima de uma realidade e não de achismo, aquilo que a gente vem falando. Tá bom? Então é isso. Agora, próximos passos, enfim, talvez, né? Vocês acharam que talvez já ia comprar o curso, já ia estar lá, já o primeiro, segunda, terceira forma de ter um carro à sua disposição, mas entendam, eu acho que agora ficou claro que foi importante ter esse início, essa introdução, né? Essas coisas que fazem diferença, que vão te dar fundamentos para você tomar uma decisão agora, ao ver as opções. Aí agora eu vou entrar nas opções e detalhar, né? Dar algumas dicas, como, por exemplo, comprar um carro à vista, né? Como que você vai poder ter um nível de assertividade maior ao comprar um carro à vista? Então, a gente vai dar algumas dicas ali, ok? E assim, em todas as outras formas, a gente acaba entrando nos detalhes também, dando umas dicas importantes, mostrando um outro ângulo, um outro cenário que talvez você não estava pensando, para que você escolha, é isso mesmo que eu quero ou não, certo? Então, parabéns para estarem aqui
por estarem fazendo esse curso, estou acreditando que vocês estão fazendo o dever de casa. Então, o dever de casa de hoje qual é? É levantar essas informações, certo? Você precisa levantar essas informações. E aí, depois você vai analisar com esses números, com essas informações, você vai analisar as demais opções e vai ver, né, qual que fica melhor para você no seu momento. Lembra que isso é questão de momento. Talvez hoje não está na fase de você comprar um carro, né? E aí tem as opções aí para você analisar. Mas daqui a uns anos, daqui a um tempo, alguma coisa que muda na sua realidade financeira, você vai estar na condição e vai poder comprar um carro. Por que que não? Certo? Então a gente vai entrar nos detalhes de cada opção aqui, e é importante você ver, não ache que você já sabe. Veja, talvez tenha algumas que você já sabe bastante coisa, mas não custa nada. Provavelmente tem algum detalhezinho que você pode pegar e agregar ainda mais no seu conhecimento e ser algo importante para a sua decisão. Até a próxima aula.